Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou explicar para vocês uma dúvida que vocês vêm perguntando e a gente já explicou isso na aula ao vivo, mas parece que não ficou tão claro, né? Eu achei que o professor Gabriel tinha explicado na tutoria, mas ele acabou não entrando nesse tema. Então, eu vou explicar para vocês a diferença, o que que o arquiteto pode assinar, o que que o engenheiro pode, por que que o arquiteto faz, faz a parte estrutural e tem arquiteto que não, porque o arquiteto não faz tanto a parte estrutural, né? Então, vamos pensar o seguinte: o arquiteto ele estuda vários, é uma profissão muito abrangente, né? Vocês tiveram aula de conforto luminotécnico, vocês tiveram aula de é, sistemas ambientais, não, alguma coisa ambientais urbanos. Vocês tiveram aula de técnicas retrospectivas. Se você quiser sair da faculdade e trabalhar com técnicas retrospectivas, que vocês já tiveram aula, vocês se sentem já aptos a trabalhar? Eu acredito que não, por isso que existe o estágio que vocês fazem e também existe a especialização, se vocês acharem necessário. Ah, eu quero trabalhar com iluminação, conforto luminotécnico. Mas eu saí da faculdade, eu não me sinto ainda preparada. Então, eu vou fazer uma pós, eu vou fazer um curso, vou fazer um curso técnico, alguma coisa nesse tema e vou trabalhar com isso. Ou a pessoa pega e começa um estágio numa área e ela sai de lá já entendendo tudo sobre um assunto. Por exemplo, eu fiz um estágio numa empresa de urbanismo, me formei e continuei trabalhando lá. Então, eu me sinto apta a trabalhar com loteamento, assim, é o tema, a parte da arquitetura, uma das áreas da arquitetura que eu me sinto mais segura de trabalhar, entendeu? Então, no estágio a gente aprende muito, depois eu fiz uma pós em cidades inteligentes e tal, para me aprofundar mais no assunto, mas o que que eu quero dizer com isso e chegar no ponto do engenheiro e do arquiteto? O engenheiro, ele estuda mais a estrutura, e estuda um pouquinho de projeto arquitetônico. A gente estuda muito projeto arquitetônico e estuda um pouquinho de estrutura. O mesmo tanto que a gente estuda estrutura, sistemas estruturais, é que a gente estuda essas outras áreas que eu falei para você, entendeu? Então, se você quiser se formar e assinar o projeto, fazer a parte estrutural dos projetos, você pode, o arquiteto pode assinar muita coisa. Só que você se sente apto em sair e da faculdade já fazendo projeto de estrutura? Sim ou não? Se você fizer um estágio nessa área, ou se você sair e se especializar nessa área, você pode, mas por que que a gente não vê tanto arquiteto fazendo isso? A maioria dos casos a gente vê o arquiteto se juntando com o engenheiro para fazer um projeto grande e tal. Por que que a gente vê muito isso? Porque o arquiteto pegar o projeto de uma casa para fazer exige muito empenho dele. Ele tem que pensar em muita coisa. Se ele pegar o projeto estrutural dessa casa também para fazer junto, não dá tempo, entendeu? Não tem como fazer tudo ao mesmo tempo, a não ser que ele leve muito tempo para fazer esse projeto. Muitas vezes o cliente não espera. Então, dependendo da área, né? Por exemplo, aqui em Maringá, até 100 metros quadrados não precisa de projetos complementares, que é o estrutural, hidráulico e elétrico. Então, tem uma coisinha que alguns arquitetos fazem, que é o cliente quer uma casa, você faz lá o projeto tal, dá 120 metros quadrados, por exemplo. Aí, para não precisar desses outros projetos complementares que vai encarecer, né, para o cliente, tem muita gente que acaba fazendo até 100 metros, fazendo a casa um pouco menor, e depois da casa aprovada, entra com um projeto de reforma ou ampliação e faz uma edícula, depois, entendeu? Para não precisar dos projetos complementares. Existe isso também. Mas existe, por exemplo, uma pessoa que vai te contratar para fazer uma casa já de 300 metros quadrados, 400 metros quadrados, uma casa grande, que vai ter que ter todos os projetos complementares. Você acha que um arquiteto vai dar conta de fazer todos os projetos? Não dá conta. Então, o arquiteto, ele se junta ao engenheiro, né, para fazer essa parte da estrutura. Até onde o arquiteto poderia, se o arquiteto quisesse, ele poderia assinar o projeto de estruturas.
Tem algumas leis, alguns lugares que falam que até 4 pavimentos o arquiteto pode assinar tudo sozinho. Ele pode ser o responsável pela obra toda completa. A partir de 4 pavimentos tem que ter um engenheiro. Só que a gente sempre faz essa parceria com o engenheiro em todos os projetos, na maioria dos projetos. Né? Por exemplo, eu tenho um outro caso. Tem uma amiga minha que ela se formou comigo e ela começou a trabalhar antes da faculdade, ela já trabalhava com o pai dela numa empreiteira tocando obra. Então, ela ia para a obra com o pai dela, tudo. Ela fez arquitetura, mas ela continua executando obra. Ela fez sociedade com um menino que estudava com a gente, que gosta dessa área de interiores, de essa parte mais criativa e tal. E ele fica criando e ela vai para a obra executar a obra, porque ela gosta dessa área. Mas eu, por exemplo, quando eu projeto casa, eu não gosto de executar a obra. Então, eu tenho um parceiro engenheiro que ele executa para mim. Eu faço só o projeto, entrego para ele, ele vai executando. Enquanto ele está executando, eu estou fazendo o projeto de interiores. Outra coisa, porque também se eu for fazer tudo, se a gente for fazer tudo ao mesmo tempo, acaba que não dá para focar e fazer uma coisa bem feita, entendeu? Tem arquiteto que consegue, tem arquiteto que não consegue. Por que que na maioria dos casos o arquiteto chama o engenheiro para essa parte estrutural? Porque a maioria dos arquitetos não gosta dessa parte de cálculo, de estrutura e tal. Se gostasse, teria feito engenharia, não é? Então, por isso que o arquiteto chama o engenheiro para não ter problema. O engenheiro assina o projeto estrutural, às vezes o engenheiro assina a execução da obra e o arquiteto assina o projeto arquitetônico, entendeu? Mas, para ficar claro para vocês, o arquiteto ele pode assinar a obra completa sozinho. O arquiteto pode assinar muita coisa, muita coisa. Até nessa empresa que eu trabalhava de urbanismo, tinha muitos geógrafos que trabalhavam com planejamento urbano, plano diretor e tal. Eles ficavam muito bravos porque o arquiteto podia assinar muita coisa que o engenheiro, o geógrafo não podia. Igual a gente pode assinar plano de gerenciamento de resíduos sólidos, né? O PGR lá. Que a gente não. Eu não estudei. Vocês até tiveram uma disciplina de estudos ambientais urbanos. Vocês tiveram. Eu não tive. Então, quando tinha esses projetos lá na empresa, eu não sabia nada, eu aprendi lá. Então, lá eu aprendi e eu assinei alguns desses projetos, porque eu aprendi lá dentro, mas a gente não eu não saí, né, da faculdade apta para fazer aquele tipo de trabalho, entendeu? Eles até não achavam certo o arquiteto poder assinar, porque aquele tipo de trabalho, entendeu? Mas o arquiteto pode assinar muita coisa, muito mais coisa que outros profissionais que têm o CREA e tal. Então, a gente pode assinar muita coisa, mais do que a gente imagina. Só que a gente tem que ter na mente se a gente é realmente capaz, se a gente precisa se capacitar, se a gente, entendeu? Vai fazer aquilo bem feito ou não. E se não fizer, no melhor dos casos, teve muito tempo que tinha briga de arquiteto, engenheiro e tal, mas todo mundo, eu acho, todos os profissionais chegaram ao consenso de que o arquiteto e o engenheiro juntos é sucesso, entendeu? E o design de interiores também, entendeu? Então, uma profissão complementa a outra. Eu não sei se ficou claro, mas se vocês quiserem saber exatamente até quantos metros quadrados tem que ter o engenheiro, tem que ter o arquiteto, tem que olhar nas leis e normas do município e tal, então depende de muita coisa. Então, em média, aí, 4 pavimentos acima tem que ter o engenheiro no estrutural. Senão, o arquiteto pode assinar tudo sozinho. Mas não acontece sempre, vocês já entenderam, né? Não acontece sempre do arquiteto assinar tudo sozinho, porque o arquiteto tem muita coisa. Demanda muita energia do arquiteto o projeto arquitetônico. Ainda mais quando é uma casa de mais de 200 metros quadrados. Então, o arquiteto tem que pensar muito no projeto arquitetônico, passar para o engenheiro e fazendo estrutural. Enquanto isso, o arquiteto vai aqui adaptando, vai projetando interiores, outra coisa, e aí depois junta tudo e vai para a obra. Beleza, pessoal?